Cara, vamos começar sem mais delongas. No meu já bateu 8. Vamos lá, podemos começar, amor. Bacana, legal. Então, seu Vanca, seja muito bem-vindo a essa live. A gente está iniciando aí um bate-papo sobre gestão financeira e gestão comercial. A nossa ideia dessa live hoje é a gente proporcionar alguns conteúdos, principalmente quanto ao título, né, que fala sobre momentos de crise, ou seja, não só o momento que a gente está passando agora, mas todo empresário em algum momento já passou por algum tipo de dificuldade ao longo da sua jornada. Então a gente quer proporcionar aí algumas dicas, um pouco de conteúdo sobre talvez o coração de uma empresa, que é a área financeira, e o setor que gera a receita, né, que faz a empresa funcionar, que é a área comercial. Então, vou começar me apresentando, em seguida já apresento o convidado. Eu sou Mauro Bertuzolo, sou consultor empresarial. Há mais de 20 anos atuo com gestão administrativa, financeira, comercial e de recursos humanos. Sou graduado em administração de empresas, pós em recursos humanos, com especialização em coaching e análise comportamental. E o convidado que vocês estão observando hoje é uma pessoa que eu já conheço de longa data, há exatos 22 anos. Ele também é consultor empresarial. Eu até vou pegar minha colinha aqui, né, para passar, porque é incontáveis informações. Também tem mais de 20 anos de experiência em área financeira e administrativa, formação em ciências contábeis, MBA executivo em gestão empresarial, MBA em consultoria empresarial. Esse cara não para de estudar. E diversos cursos com ênfase em controladoria, finanças, custos, formação de preço de venda. Ele já foi professor universitário de disciplinas de orçamento empresarial e gestão financeira e também já ministrou cursos na área administrativa, finanças e custo avançado. Então, me ajuda a receber James Eduardo Vanca. Tudo bem, Vanca? Tudo bem, Mauro. Um prazer, cara, estar participando. Muito obrigado pelo convite. E como tu falasse, cara, como a nossa história, né, acabou se cruzando. O pessoal que está aí participando talvez não saiba, como tu falasse, 22, 23 anos. A gente é da turma de 97, se conheceu lá na Marinha, em Florianópolis, né, cara? Toda aquela história, aquela turma que a gente consegue conversar até hoje, né? E, putz, foi muito legal mesmo. E a gente nunca imaginaria que depois de encontrar os amigos, acabar ainda tendo amigos que, né, a gente cruzou com a mesma profissão e nessa função que eu amo demais, que é a consultoria empresarial. Legal. E é interessante, né, até esclarecendo, nós servimos então no serviço militar já quando tínhamos 18 anos. Eu ainda tinha cabelo, né? Agora estou quase sem. Mas como é interessante, né? Depois de tanto tempo, depois de 22 anos, a gente acabou se encontrando quando nós completamos 20 anos, né? A turma inteira acabou se cruzando novamente. E de lá para cá a gente vem alinhando alguns detalhes em encontros, né? Então, como é bom a gente olhar para trás e ver que nós formamos boas amizades, pessoas que realmente fizeram agregaram muito na nossa vida. E como para mim foi oportuno, né, saber que depois de tanto tempo eu tinha um parceiro de profissão, né, que foi após o serviço militar, que também optou por exercer esta área que é tão interessante, que é ajudar empresas. E dentro desse sentido, até para a gente iniciar uma conversinha básica sobre essa questão de consultoria, explica um pouquinho para nós, James, o que é consultoria empresarial? Cara, para mim, Mauro, eu comparo muito isso até uma. Eu procuro tentar responder quando meu filho menor ele pergunta o que eu faço, né, cara? E eu procuro tentar comparar e acho que a gente é um médico empresarial, cara. Né? A gente é comparado à medicina. Então, o empresário, ele tem uma dor. Essa dor, claro, é um problema, é uma dificuldade que ele está enfrentando. E a gente é chamado lá, a gente faz um diagnóstico e a gente acaba dando a receita, né, um medicamento ali, fazendo o tratamento. Então, eu comparo muito à medicina, cara. A gente é um médico. E aí a nossa função, ela é compartilhar o nosso conhecimento, né, cara? Orientar o empresário, né, com informação específica através do nosso conhecimento. Então, eu vejo consultoria como isso, cara. Na minha opinião, eu consigo. Mais fácil é dizer que a gente realmente é um médico empresarial. Perfeito. Então, na verdade, normalmente o que o empresário passa, e não é uma falha, né, do empresário, para que deixe bem claro, normalmente o empresário ele está num dia a dia corrido, ele está com uma
uma consistência muito grande de atividades e muitas vezes ele não percebe algumas dificuldades que estão ocorrendo na empresa, nos mais diversos setores, e isso acaba fazendo com que ele cometa algumas falhas, né, como gestão, e ele precisa muitas vezes pedir ajuda. No primeiro passo, normalmente o empresário ele diz: vou resolver, deixa para mim que eu resolvo. E aí ele tenta resolver, só que ele já tem as 8 horas, 10, 12 horas do dia ocupado com aquela atividade. Então ele fica: poxa, quem pode me ajudar? Porque sozinho eu não consigo resolver. E aí, como é importante, né, Vanca, a visão de fora, a visão de quem está fora da empresa, que pode entrar com todo um conhecimento técnico, que é o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa carreira, para que a gente possa, com esse olhar, orientar ele a alcançar um resultado melhor, ou seja, fazer um diagnóstico, entender realmente qual é a dificuldade, criar um planejamento, um plano de ação para que ele siga uma ordem cronológica de atividades e entregar soluções, né, para ele, num curto espaço de tempo. Então, eu penso que, como tu bem disse, o importante é que a gente realmente encontre o problema, realmente o que está acontecendo, e entregue uma solução de uma forma mais ágil possível. E aí, entrando nessa questão da consultoria, já que o foco hoje é tanto financeiro quanto comercial, eu te pergunto, uma das várias dificuldades que tu observa no dia a dia, né, dentro das empresas, o que mais te chama a atenção quando tu entra numa empresa que tu observa de dificuldade dentro da área financeira? Mauro, a gente acaba atendendo nessa nosso segmento, na nossa área, muita empresa familiar, principalmente, né? Então, o que eu mais percebo, e claro, é a grande maioria, e tiveram muito sucesso, com certeza, empresas grandes, médias, pequenas, mas o que mais me chama a atenção ainda, cara, é a questão da dificuldade que o empresário tem, e aí, independente do tamanho da empresa, claro que quando uma empresa se torna muito grande, ela já existe uma profissionalização, mas já peguei empresas também com porte grande e mesmo que tinha esse problema, que é misturar finanças pessoais com as finanças da empresa, né? Esse é o grande problema. O empresário ele tem essa visão, uma visão arcaica, né, cara? Que ele acha que ele pode, a partir do momento que ele é empresário, ele pode tirar um salário que eu não sei da onde que se imagina, o que, né, como é que pensaram em fazer isso daí. Porque o correto, cara, seria esse empresário, ele tirar de que forma? Ele executa uma atividade que provavelmente ele teria que contratar um profissional para essa atividade. Né? Independente, digamos que ele trabalhe na área financeira da empresa dele. Então, ele tem que olhar para o mercado e ver a realidade do mercado, quanto que o mercado paga para aquele profissional da área financeira. Se é na área de vendas, mesma coisa. Então, ele tem que receber o salário dele, ou o tal do prolabore, de acordo com o que o mercado paga para a função que ele executa. Né? E a diferença, que aí é digamos, o bônus, que aí o empresário tem o direito, afinal, ele toma risco, ele colocou o investimento dele lá, é a questão da distribuição de lucro. E como é que, na minha visão, a gente enxerga isso? Ele deveria fazer não existe uma regra, mas de 1 a 2 vezes distribuição de lucro por ano. O ideal é que faça uma vez por ano. Então, um exemplo. 2020, o resultado de 2020 agora, ele apura no início de 2021 ali, fevereiro. Então, apura o resultado, olha para 2020, e aquele lucro, se houve lucro, é ali que ele vai fazer a retirada dele, a distribuição de lucro dele. Percentual, eu também vejo que se ele fez um estudo, ou pelo menos deve-se fazer um estudo no plano de negócio dele, ele deve ter uma ideia de em quanto tempo ele quer que retorne aquele investimento dele. Então, digamos que quando ele fez lá o planejamento dele, ele queria que voltasse esse investimento dele em 10 anos, digamos. Até acho bastante, mas que seja 10 anos. Então, ele vai pegar, se vai ser uma vez por ano, um percentual daquele lucro da empresa, né, que seja proporcional àquele investimento que ele fez lá atrás e que retorne esse investimento dele em 10 anos. E aí, após os 10 anos, ou quem sabe volte até antes, ele acabe depois, sim, distribuindo lucro para fazer o que ele bem entende.
Agora, tem que tomar muito cuidado com a distribuição de lucro para a questão que não tirar todo o lucro de uma vez. Eu acredito que ele tem que pensar primeiro, não deixar o caixa arrebentado, né? Então, pensar no caixa, ele tem que também pensar em futuros investimentos e parte dessa distribuição de lucro como o retorno do investimento dele. Então, o empresário, o bônus que ele tem é a questão da distribuição de lucro. Uma vez por ano, no máximo 2 vezes. E salário, que é a questão do prolabore dele, ele tem que pagar de acordo com o que é a realidade, a função que ele desempenha. Né? Então, como eu te falei, tem muito empresário que mistura isso daí, né, cara? E a questão de misturar finanças, né, Mauro? Então, outra coisa que a gente faz na consultoria, na área financeira, a primeira coisa, separa finanças pessoais da empresa. Uma conta ele tem que ter, a outra conta da empresa. A partir do momento que ele vai receber esse prolabore dele, ele vai pegar o prolabore dele e vai pagar as despesas pessoais dele. E nunca misturar e ficar pagando conta pessoal dentro da empresa, porque depois, para ele explicar isso daí numa declaração de imposto de renda, para explicar isso para a contabilidade, fica muito complicado. A gente sabe que a grande maioria dos empresários, dos pequenos empresários fazem isso. Mas fica já como dica aqui, né, cara, que a partir depois dessa live, que acabem fazendo isso, né? Separem o salário de acordo com a realidade e abram 2 contas. E não fiquem misturando, porque uma hora isso vai complicar. É interessante tu comentar justamente, para mim me chama muita atenção a questão do salário do proprietário, né? Porque, como tu bem disse, é natural que o empresário ele estipula um valor, né, para ele, enfim, seja o valor que for, dentro do porte da empresa dele, e quando ele começa o negócio, ele mira num valor menor, né, mas que, vamos dizer assim, que garante o custo de vida dele. E o resto ele está sempre investindo na empresa, ele está sempre buscando fazer a empresa crescer. Em um determinado momento, ele aumenta esse valor de prolabore, né, para que ele continue recebendo, mas aí ele começa a ver que a empresa começa a gerar um lucro. E muitas vezes seria tão normal, né, o empresário observar isso, porque um ano são 12 meses. Existem meses que tu recebe mais, existem meses que tu recebe menos. Então, à medida que vai passando esse período, ele deixa de observar muitas vezes essa sazonalidade e ele acaba adquirindo um costume de retirada do lucro, ao invés de fazer como tu sugeriu, né, fazer uma retirada semestral, ele retira mensalmente esse valor e ele acaba criando um costume. Exemplo, ele tem um prolabore lá de 8 mil e ele começou a retirar lá uma divisão de lucro de 10. E aí, na verdade, ele cria um costume de receber mensalmente 18 mil reais. E aí, quando a empresa não alcança um lucro adequado, ele já chega para o financeiro e diz assim, cara, te vira, porque para mim tu tem que botar 18 mil na minha conta. E aí ele está afundando a empresa dele. E aí é interessante como nós, consultores, abordamos, no caso, o empresário, né, todo o caminho, né, que muitas vezes diz assim, cara, eu quero que tu entre aqui e tu tem que resolver essa questão financeira em 30 dias. Mas não se trata só do racional, de dizer, divide. Se trata também de uma questão emocional, de uma questão muitas vezes familiar dele, que ele precisa se readequar, né, a uma necessidade, voltar a receber de acordo com o que a empresa proporciona, e aí sim, a partir dessa organização financeira, ele estipular, né, fazer com que a empresa dele possa crescer, tanto atuando mais como um controle financeiro, quanto atuando mais na área comercial, ou seja, reduzir custo e aumentar lucro. Basicamente isso, certo? Certo, perfeito. É isso aí, Mauro. E eu não sei, mas é uma questão mesmo, cara, de... Cria-se essa ilusão quando se abre um negócio, né? E geralmente, claro, que com certeza sempre se abre um negócio pequeno, mas o cara já cria essa ilusão, cara, eu sou o dono, então o meu salário vai ser tanto. E, sabe, vai criando... o cara mesmo, né? O empresário vai criando despesas que talvez nem teria essa necessidade. Ele vai vivendo uma vida que acima das expectativas, né? Acima do que realmente ele precisaria. Então, o que eu falo sempre até para os empresários é assim, não me interessa quanto tu precisa para viver, né? Tu até define quanto, porque às vezes, cara, quando tu chega lá, o cara já definiu essa retirada.
né? E como tu disseste, ele vai dizer, cara, eu tirava entre 15, 20, sei lá, 7, 5, seja, vai ser difícil tu chegar para ele e dizer, olha, na verdade, tu tens que tirar de acordo com a função que tu desempenha, né? E aí o cara vai olhar para a função daqui a pouco, um exemplo, sei lá, ele trabalha na área financeira, gerencia a área financeira e deveria tirar uns 4 mil, 5 mil, não sei, mas ele está tirando 10. E ponto. E mais como tu disseste, além dos 10, ainda distribuição de lucro. Sobrou dinheiro, rapa o caixa, né? Deixa completamente a empresa descoberto, mas não abre mão do estilo de vida. E esse é um grande problema. E os empresários criam essa ilusão, né? Então não existe isso. Pro labore é salário. Salário de acordo com a função desempenhada. E distribuição de lucro, sim, é o bônus que o empresário tem direito devido ao investimento que ele fez lá e tomou risco para aquele negócio. Né? Ele está empregando pessoas, tirou um capital, um dinheiro investido para estar arriscando esse negócio. E, então ele tem direito, sim, claro, aquele retorno do capital dele. Mas isso tem que ser equilibrado, tem que ser saudável para a empresa, para o negócio. Tem que pensar que a partir do momento que tu abre um negócio, isso vira um instrumento, na minha opinião, social, porque tu estás empregando pessoas. Tu tem toda uma cadeia ao redor, né, que são fornecedores, clientes. Então não é só pensar no estilo de vida, né, e acabar dizendo, agora eu sou empresário, então eu faço meu horário e vai viver com carro importado, seja o que for, né? Então a gente vê muito isso, acaba mudando a mentalidade do empresário. Então trazer esse equilíbrio para ele, eu acho que é uma das nossas obrigações, é uma das nossas funções. Perfeito. Aproveitar aqui, olhar o chat aqui, então um abraço para Daya Schmaier, para Mari Santos, para Jaque Álvari, para o Gustavo Maciel, também Jaqueline Vanca, hein? Tem alguém aí familiar também está te acompanhando, isso é bom. Deve ser minha irmã. Para Emiliene Dalcastanher, perdão se eu pronunciei errado, Felipe Cartório, grande amigo, Felipe, para Cris, para Sandra, para a Rúbia, para a Jaque novamente acenando aqui, para o Alex Vieira, o Alex aqui comentando, mandar um abraço para o grupo Desequilibrados. Um abraço aí para os Desequilibrados. É um grupo de WhatsApp qual que eu participo. Pensa em cada figura, mas tem cada profissional muito bom lá. Um abraço para o Rogério, para o Thiago Lima também, para o Lisandro Decker. Enfim, vamos ver quem mais tem aqui. Para a Michele Guinter também, grande amiga Michele. E para a Natália Rolatz. Thiago Lima também, o Lisandro. Excelente. Vamos adiante, então. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem também, quiserem comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente programou algumas perguntas que é do nosso dia a dia, tá? Mas se vocês tiverem entendimento, tanto a área financeira quanto a área comercial, que é o foco dessa live, fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente vai conversando à medida que a gente for dando umas pausas, né, nessas perguntas que eu e o Vanca estamos respondendo, a gente responde tranquilamente, então, o que tiver aqui no chat, ok? Vanca, a gente também tinha, sobre toda essa questão da mistura PJ com a PF, né, pessoa física, pessoa jurídica, também essa questão do prolabore, ou seja, o quanto o empresário tem que ganhar. Bom, se eu já sei, então, que eu preciso fazer essa divisão financeira, se eu já entendo que o empresário precisa estabelecer um prolabore, um salário, que é o salário que ele pagaria para alguém que executaria aquela função, né, que ele faz, ou seja, para que ele se dedique a outras questões, e aí já começando a direcionar para a área comercial, né, que é a minha área, como é que se faz, então, para que o empresário possa formar, de uma forma simples, eu sei que existe um detalhamento, mas de uma forma simples, como se faz para montar um preço de venda, baseado em todas essas informações financeiras? Porque normalmente o empresário vai lá, e aí eu vou te dar um exemplo leigo, tá? O empresário diz assim, não, eu compro lá a matéria-prima por 10, aí eu boto um percentual em cima, lá, boto 120% e tá valendo. E aí eu fico assim, cara, tá, mas tu botou... Aí eu começo a falar algumas questões financeiras e ele fica assim, não, isso aí é tradicional de mercado. E, o meu concorrente faz assim. Tá, mas o teu concorrente tem 30 anos de empresa, já está numa condição financeira de reserva boa, se vem uma crise, o que tu faz? Ou seja, esclarece um pouquinho para nós, por favor. Sim.
A questão de preço de venda, o custo do produto, eu vejo que na área financeira é o grande problema, né, que os empresários enfrentam. E, cara, isso é todo dia. Ontem mesmo, atendendo o cliente, perguntei para ele, me dá uma dica de como é que tu forma o teu preço. E é bem isso. Não, eu compro e coloco 100%, estou ganhando 100% em cima. Então, a primeira coisa que eu garanto, Mauro, garanto, não existe ninguém que ganha 100% em cima do seu preço. Não existe margem de lucro 100%. E isso daí, se quiser procurar lá nos meus vídeos, lá no YouTube, vai ver lá como é que é o cálculo e depois o cara vai fazer o cálculo e ele vai perceber que não existe. Então, cara, a dica principal é faça o seu mapa de custos. O mapa de custos é a estrutura do produto fixo, é a estrutura fixa da empresa. Né? Então, vai levantar toda a questão de folha de pagamento, encargos, despesas fixas, né? Se existe imobilizado, máquina, equipamento, a depreciação, e vai montar a estrutura. A partir do momento que tu tens um mapa de custos, tu sabe o teu ponto de equilíbrio e sabe também o teu índice administrativo. Aí tu vais para o caminho do seguinte: se tu faz um produto, a parte industrial, tu precisa formar uma ficha técnica daquele produto. E aí é processo. Então, é medição de tempo, né? Existe medição da questão do maquinário, quanto tempo se faz cada processo, se é questão de produto. Não tem produto, é serviço, ou compra e revenda, que é comércio, então, após o mapa de custos, aí sim vai se aplicar o markup. E aí, dentro do markup, tem que ser. O markup é taxa de marcação. Dentro desse markup, tu vais colocar os impostos, né? Geralmente, no nosso caso aqui, na maioria das nossas empresas, no Simples, né? Então, tem que ver com a contabilidade qual é a alíquota que está pagando naquele momento, e vai colocar comissão, vai colocar devoluções, inadimplência, tem que ter essas medições, esses indicadores, para ter um preço realmente sustentável. E ali o cara vai colocar também a margem de lucro que ele deseja. É muito importante, sim, olhar para o mercado, olhar para a concorrência, para ver como é que está o preço dele, mas de forma alguma praticar o preço da concorrência. Exatamente isso. Após o momento, quando eu faço custo de produto, eu sempre digo que é levantar o tapete para mostrar a sujeira que o cara jogou para baixo. Então, eles não aceitam, entendeu? Não, se eu tiver que vender com esse preço, eu não vou vender nunca. O meu concorrente ali, além de tudo, ele faz em 10 vezes sem juros ou coisa parecida. E aí eu pergunto, tu não conhece a estrutura do teu concorrente? Né? Quanto tempo ele está no mercado? E aí, cara, também existe a realidade, né, do nosso país, né? A gente não sabe se ele vende com nota, sem nota, meia nota. Então, se apegue à tua estrutura, é, é, dê atenção ao teu produto, ao teu atendimento, principalmente qual é o teu diferencial competitivo. Então, estratégia realmente de produto, estratégia de precificação. E não ficar preocupado com o preço do concorrente. Porque se tu se preocupar com todas essas informações, com certeza lá na ponta tu vais ter um produto competitivo. Então, mapa de custos muito bem desenhado, e aí depois formar preço. Pegar o preço de custo dele, aplicar aquele índice administrativo que ele levantou lá na estrutura fixa dele e todas as taxas de marcação, né? Que é a questão de impostos, margem de lucro, comissão, como eu falei. Então, esse é bem o básico mesmo para formar. Mas uma coisa que eu percebo que o empresário não faz é levantar o custo fixo dele, que é toda a folha de pagamento, o prolabore dele, impostos, encargos, né, despesas fixas. Não, é bem isso que eu falar, assim, é bem básico. O cara pega o preço, aplica 100, 120, 150 e acha que está ganhando 100 ou 120% de margem de lucro. E isso não existe. Então, Eu, sendo bem básico, é isso aí. eu acho interessante porque quando a gente presta uma consultoria, né, e a gente começa a observar, a gente acaba refletindo assim, poxa, o empresário é um cara que, de alguma forma, ou estudou, né, enfim, teve toda uma formação, teve uma experiência profissional e aí resolveu abrir o seu negócio, ou seja, ele sabe, ele tem o conhecimento, e à medida que o negócio vai evoluindo, ele começa a delegar algumas atividades, algumas funções. Então, a financeira talvez seja a área que o empresário mais demora para delegar, muito por uma questão de confiança, né? De confiar de que um outro profissional vá assegurar as informações que ali estão e fazer com que realmente entregue um resultado para a empresa, que entregue informação precisa para o empresário e que também não acabe, tem que dizer, mas não acabe
desviando valores, né? E a gente observa, principalmente na micro e pequena empresa, né? Isso, por não ter tanto controle, isso Uhum. muitas vezes acaba acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, o empresário ele opta pela contratação de profissionais da área financeira, muitas vezes a um nível mais inicial, né? Um estagiário ou um profissional que tem um conhecimento de execução, né? Muitas vezes o empresário contrata, vou contratar um financeiro para minha empresa. Aí ele vai lá e contrata um profissional que tem uma experiência financeira, mas de execução de contas a pagar e contas a receber. Né? E faz o Uhum. básico, faz o processo básico. Ele não faz uma gestão financeira, ele não, muitas vezes ele não sabe. Tu pergunta para o financeiro o que é um DRE, ele, como assim? Isso é coisa do contador, né? Uhum. Delega para o contador. Mas o financeiro tem que passar essas informações para o gestor. E aí, óbvio, quando o gestor também é o financeiro, ele já tem que estar. Eu gosto normalmente de dividir um negócio em três. Eu faço a divisão: área administrativa, comercial e operacional. O gestor que ele está em cima, ele normalmente ele está olhando para os três e muitas vezes ele está fazendo gestão, ele está pensando nas três áreas e ao Uhum. mesmo tempo ele está executando atividades nas três áreas. Normalmente ele está mais direcionado para a área financeira, justamente por essa dificuldade de delegar. Então, se ele está fazendo todo dia as mesmas atividades de execução, muitas vezes ele não tem tempo para pensar em que justamente ele precisa desenvolver um quadro de informações para que ele tome uma decisão, ou seja, ele executa atividades, mas ele não gera resultado de penso para que ele tome decisões corretas a partir dali. Então, quanto é importante, primeiro, ou eu contrato um financeiro bom, né? Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, é uma empresa de médio porte, qual passei 6 anos como gestor financeiro, e essa empresa havia, quando eu entrei, um gestor financeiro que trabalhou 15 anos em banco. Né? Então, quer dizer, olha a expertise que esse cara trouxe. Ele não era apenas um executor financeiro, ele era um gestor. Lógico, a empresa precisava pagar um valor justo para que esse gestor fizesse todo o controle. Uhum. Durante 6 anos eu aprendi muito com esse gestor, estudei também a parte de gestão financeira, ao qual me transformou num gestor financeiro posterior na empresa. Mas é importante tu dar essa condição também para o teu financeiro, né? Você empresário que está assistindo, enfim, verifique o teu financeiro é alguém que realmente te passa informação ou ele é apenas um executor de tarefas? 2, quem deve te passar informação? É o financeiro ou é o contador? Porque muitas vezes o contador, eu conheço muitos casos de contabilidade por empresas que eu passei, que o contador só vinha no final do mês, né, Van? E só entregava as DARFs. Né? Vou Exato. lá assim, ó, tá aqui as DARF, o valor do mês é esse, tá resolvido. Mas existe todo um entendimento do que um escritório de contabilidade deve passar para uma empresa. Então, é função, e aí eu estou dizendo, são duas questões, né? O teu gestor financeiro e o teu contador. Quem deve passar a informação? Então, se eu fico nessa dúvida, é hora é um, hora é outro, e eu não defino isso, ou muitas vezes eu acabo buscando informação, eu acabo não chegando a lugar nenhum. Então, quanto é importante a gente ter esse entendimento. Eu observei que tu está fazendo pressãozinha aqui, porque tem mais história aí. Não, não, eu concordo plenamente contigo, Mauro. Só que a realidade do nosso país, e agora trazendo até porque sou formado em contabilidade, mas não atuo como contador. Mas eu procuro ter muita parceria com contadores, porque, cara, eles não conseguem executar a função de assessoria, entendeu? Não, o Brasil, esse país, né, cara, com uma carga tributária enorme, o contador tem muita exigência, né, para estar cumprindo. Então, ele não tem mais esse tempo, porque às vezes o cara, sei lá, tem 200, 300 clientes, então é folha de pagamento, é apuração de imposto, uma série, né, de informações que ele tem que estar transmitindo. Então, ele não consegue executar. Eu até acho, na minha opinião, que seria, cara, é um grande nicho para uma contabilidade se ela colocasse uma pessoa dentro da contabilidade, um consultor mesmo, né? Ou o próprio dono colocar um contador lá que vai fazer a parte contábil lá e ele realmente oferecer esse serviço ao cliente dele, que é realmente ir uma vez por mês, pelo menos lá, e oferecer a consultoria mesmo, a assessoria.
E aí é onde a gente entra, né, cara? Porque eles não conseguem fazer isso. Eu acabo fazendo muita parceria com contabilidade e realmente eles indicam mesmo, porque eles não têm condição de estar formando preço ou que seja, fazer a parte financeira. Então a gente tem esse know-how. Então, o que eu posso dar de dica para o empresário, já que a realidade é essa, a contabilidade, aproveite a contabilidade ao máximo na questão tributária, principalmente. Tributária, questão de folha de pagamento, essas informações realmente ele pode trazer muita proteção à empresa, né? Peça para o contador, no mínimo uma vez por ano, fazer um planejamento tributário. Como é que foi o ano passado? Será que a gente deve migrar? Não deve? Né? Então, isso eu acho que é função da contabilidade, a questão de folha de pagamento para, né, não acabar criando um passivo trabalhista. E aí, o outro caminho é se o empresário, como tu disseste, ele não tem confiança dentro, ou não tem uma pessoa qualificada, e aí seja na função que for, eu não vou trazer só para a minha área financeira, contrate um consultor. Se vai ser por projeto, ou se vai ser um consultor para estar lá dentro uma vez por semana, uma vez por mês, para estar apresentando para ele os relatórios da forma né, que tu falou, e eu tenho clientes assim, que eu atuo há mais de 5, 6 anos, fazendo isso, cara. Toda semana eu tô lá nos clientes, cara, cada um de uma forma, num formato, mas apresentando ao final do mês um relatório de desempenho. Então ele tem todo lá o DRE, que não é de contabilidade, é um demonstrativo de resultado de exercício gerencial. Mais uma dica que eu dou para os empresários aí, né? Que não é só, não vá medir o seu resultado pelo fluxo de caixa, que é o que o empresário faz, né? Então para ele ver, ele acha que se está sobrando dinheiro no caixa, ele está tendo resultado. Não, não é isso não é o caixa. O caixa só é a consequência final da tua operação. Tem que ter custo muito bem apurado, demonstrativo de resultado muito bem alinhado, e aí sim também um fluxo de caixa, uma ferramenta que seja em Excel, se ele vai ter um sistema também. Pelo menos para uma pequena empresa, essas 3 ferramentas eu tenho certeza que ele vai ter. E aí, indicadores, claro, medir inadimplência, prazos médios de pagamento, recebimento, lucratividade, rentabilidade, né? Alguns indicadores que eu julgo que é muito importante. Medindo indicadores e tendo essas 3 ferramentas, cara, muito difícil. Um planozinho de negócios, né? Esse empresário ter. Cara, tenho certeza que é difícil que esse empresário não vai ter sucesso, entendeu? Porque ele sabe para onde a empresa, ele vai conseguir antever os problemas e tomar decisões mais assertivas. Excelente. Aproveitar aqui olhando o chat, aqui um abraço para o Marcos Guinter, grande amigo Marcos, um abração. O Luca, o Rogério já estava aqui entrando na live. Wesley, também um abraço. Gustavo Maciel, bora deixar seu like e compartilhar a live. Isso aí, pessoal, bora compartilhar. Valeu, Gustavo. O Bernardo também entrou aqui. Denis Maciel, a Vitória. Espera aí que já travou aqui. O Sou Chaléu e a Sarinha também entrou aqui. Então, um abraço para vocês. Ah, o Mala Shadow aqui também. Grande parceiro. Oh, grande Johnny. Tudo bem, Johnny? Tranquilo. Grande parceiro aí da H-Pharma, farmácia aqui do bairro próximo onde eu moro. Um abraço para vocês. E me diz uma coisa, Vanco. Então, foi feito todo esse resumo financeiro. O grande Anderson Aguzzi entrou também, amigão. Trabalha aí na Ambev. O cara tá cheio da grana, né, Anderson? Financeiro agora contigo. O Anderson, que é um especialista na área comercial, inclusive. E aí eu já quero passar justamente, porque a gente tinha previsto ali 30 minutos financeiro, mais 30 isso aí. Da área comercial. E aí, entrando no comercial, Vanca, eu vou passar a bola para ti, para que tu faça as perguntas agora. Que dúvida? O que tem de dúvidas aí? Exato, mano. Uma dúvida que eu tenho, cara, que eu observo muito que acontece nas empresas, e agora trazendo para esse momento, né, que as empresas estão vivendo ainda, que é a questão da crise, né? Então, a minha pergunta, principalmente, cara, é o que impede a empresa de vender mais nesse momento de crise? Perfeito. Cara, uma das coisas que eu observo, assim, o que impede neste momento, e eu vou te dizer, eu acho que não é uma exclusividade desse momento, tá? Porque esse é uma consequência de algo que já vem acontecendo há mais tempo, né? As pessoas não se preparam, e se for trazer na área financeira, tu já tem vários exemplos, elas não se preparam para quando tiver alguma crise, né? Eu sei que a gente está passando por um momento atual de crise, mas, poxa, como eu falei lá no início da live, existem várias situações durante o ano, durante a vida de uma empresa,
que realmente dificulta muito o processo comercial. Agora, a gente precisa fazer uma divisão aí, tá? Seria a divisão racional e a emocional. Então, o que impede uma empresa de vender mais? Independente se é crise ou não. Primeiro, se eu for pensar no processo racional, eu vou pensar em preparação. Ou seja, primeiro, como eu faço o recrutamento do meu vendedor? Como o vendedor ou do representante comercial, então seja o vendedor interno, externo, como eu faço esse recrutamento? Que pré-requisitos eu busco nesse profissional? Aí racional, a experiência dele, né, por onde ele passou, quanto emocional. E é importante, eu sei que eu estou entrando um pouco em recursos humanos, mas também é a minha expertise, muitas vezes tu faz um recrutamento porque o cara tem 20 anos de experiência em tal empresa, e eu tive um exemplo essa semana de um empresário aqui da região, ele falou assim, pô Mauro, contratei um cara, o cara veio de uma empresa de grande porte, multinacional, mas com uma experiência fora de série, mas não está entregando nenhum resultado aqui. Falei, sim, ele está acondicionado àquela experiência daquela empresa, com a forma de trabalho daquela empresa, com o produto daquela empresa, e o teu produto é outro. Né? A forma de trabalho do teu negócio é outro. Então, é importante a gente ter esse entendimento na parte de recrutamento e seleção. Porém, também é importante a gente avaliar o que eu gosto de dividir a área comercial em 4 partes. A gente tem a parte pré-requisitos, pré-abordagem, abordagem e pós-venda. Então, estou chovendo molhado, todo mundo sabe disso, acredito eu, né? E o que a gente observa hoje? O empresário, normalmente, ele investe muito na parte da abordagem. Ou seja, o vendedor, ele alcança a meta sim ou não? O vendedor, ele tem uma boa abordagem? Ele vai lá e consegue fazer essa conversão de uma prospecção para uma venda? Esse normalmente é o foco inicial. Aí eu estou jogando toda a responsabilidade no vendedor. E aí eu me pergunto, né, como foi feito aí, como eu faço para vender mais, considerando que o empresário, ele joga a bomba toda em cima de mim. Ele diz, cara, te vira, vai e vende. É importante a empresa ter nesse processo racional o primeiro passo, que é o pré-requisito. Ou seja, o que significa pré-requisito na área comercial? É tudo que a empresa deve disponibilizar para o comercial, ou seja, para o vendedor, representante, para que ele possa exercer a sua atividade. Então, se você pegar, por exemplo, pega uma planilha aí de Excel, bem simples ali, escreve pré-requisito e anota, desde a questão mais simples, cartão de visita, folder, flyer, talvez ele precisa de veículo, combustível, e aí, lógico, entrando também já na parte financeira, né, o quanto isso precisa mexer no financeiro, mas também o que ele precisa de informação para que ele execute, para que quando ele for fazer a abordagem dele, ele tenha todo esse material. Também faz parte do pré-requisito uma parte, também que é parte comercial, mas não está dentro desses 4 passos, que é o marketing. O que o marketing fez lá atrás, né, o que ideias ele teve para que o representante tenha esse material para que ele possa abordar melhor o seu cliente. Então, o pré-requisito também tem a parte de controle, ou seja, qual é a política comercial, qual é a política de remuneração do vendedor, que comissionamento ele tem, quais são as metas, qual é o funil de vendas. Quer dizer, eu estou falando uma série de situações, uma série de ferramentas, e aí o Anderson está perguntando quais ferramentas o representante tem para trabalhar. Pois é, Anderson, é justamente isso. Muitas vezes o representante ele não tem todas as ferramentas, né? A empresa ele só passa o básico, mas aí o representante olha e diz assim, cara, será que é isso que eu preciso? E muitas vezes o vendedor, o representante, ele, por ter uma questão hierárquica, ele não tem, talvez, vou usar esse termo, uma coragem de pedir para o seu gestor, olha só, eu preciso de tal ferramenta. Porque normalmente a gente falando de hierarquia dentro de um negócio, o profissional, e me entendam, não é falar mal, eu estou falando um processo racional aqui, né? Eu ainda não entrei no emocional. O processo racional diz que o profissional que numa escala hierárquica que não seja de gestão, ele é pago para executar uma atividade. Ou seja, ele não é pago para pensar, ele é pago para executar.
E aí, dentro dessa execução, existem variações emocionais para que ele alcance um resultado, principalmente na área comercial. As outras áreas, administrativa, financeira, operacional, estoque, são mais processos, é mais seguir uma linha. O comercial ele precisa usar da emoção para vender, né? Mas não só a emoção, ele precisa do processo racional. A partir daí, o que nós temos? Se eu tenho já ferramentas, se eu tenho pré-requisitos que a empresa tem como passar, e por que não? Vou fazer uma analogia. Se tu quer fazer um bolo, tu precisa de uma receita. Por mais óbvio que tu saiba, por já ter visto talvez a tua mãe fazer, ou tua esposa, ou talvez teu marido, enfim, ter feito algo, é importante tu ter uma receita de bolo para fazer aquilo. Então, por que não tu ter uma receita, um passo a passo de abordagem? Isso se entrega lá nos pré-requisitos. É a empresa que tem que disponibilizar isso para o vendedor e não esperar isso do vendedor. Por quê? Se eu for falar de meta, como eu sei que o representante, o vendedor, alcançou uma meta? Que ele foi capaz de alcançar. Por que ele alcançou? Ele alcançou por mérito dele? Mas como eu vou fazer essa avaliação se eu não entrego um formato adequado de entrega para ele? Se eu não entrego ferramentas para ele? Eu já prestei algumas consultorias que eu sempre falava para os empresários, olha, existe uma condição sempre quando há uma falha, quando uma meta não é alcançada. A falha, ela está na pessoa ou ela está no processo? E normalmente a gente tem esse entendimento de que a falha está na pessoa. A gente acusa o vendedor ou qualquer outra função dentro de uma empresa, a gente diz, olha, a falha é do profissional. Mas, e aí eu questiono, é do profissional? E eu fico questionando, é do profissional? Até que se entende que há falhas no processo. Não existe um livro de regras, por exemplo, né? Se eu for fazer uma outra analogia, a grande maioria das pessoas após seus 18 anos faz uma carteira de motorista, né? Ela estuda, ela sabe as leis de trânsito e muitas vezes ela comete suas falhas. Enfim, ela descumpre essa legislação, né? Não deveria ocorrer, mas ela sabe, se ela falhar, ela vai ser punida por algo. E a empresa, ela passa essa política para os seus funcionários e na área comercial também é muito importante. É tu passar uma política para que esse profissional realmente entenda, tá, é dessa forma que tu quer que eu haja, é dessa forma que tu quer que eu aborde, é essa carteira de clientes que tu quer que eu alcance, é essa região. E aí, quando eu falo de representação comercial, né, a gente tem muitas vezes conflitos porque um vendedor está vendendo numa região, quando vem entra outro vendedor, está vendendo na mesma região, e o cara, mas ele tá pegando o meu cliente lá. Sim, mas e a política comercial lá atrás? O empresário passou isso, e aí a gente só acaba entrando numa solução um tempo depois, e às vezes a gente perde venda por causa disso. Então é muito importante ter esse entendimento de pré-requisito. O que a empresa tem que disponibilizar para o seu vendedor para que ele realmente alcance um resultado. O segundo ponto, e eu vou tentar não me estender muito por uma questão de horário, o segundo ponto é a pré-abordagem. É tão lógico, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm esse costume, né, de se preparar para fazer um atendimento. E aí uns vão dizer assim, Mauro, na venda receptiva não funciona assim. Existem ferramentas para que tu possa fazer na venda receptiva, tu está atrás do teu balcão, entrou alguém na loja, que tu possa, antes de iniciar uma conversa, ter uma preparação. Ela, sim, tem um cunho mais emocional, é uma análise comportamental, existem ferramentas para isso, que tu possa entender, só de bater o olho a pessoa, o jeito que ela está entrando, o jeito que ela está vestindo, a forma como ela te dá bom dia, boa tarde, boa noite, se ela entrou muito rápido, se ela entrou mais devagar. Tu observando isso, tu já consegue iniciar um entendimento. E aí, se eu for puxar para a venda receptiva, imagina, né, Vanca, tu entra numa loja, né, para fazer uma compra qualquer, né, uma compra de balcão. E quando tu entra na loja, a pessoa vai lá e diz assim, posso te ajudar? E tu olha assim e diz, eu só tô dando uma olhadinha. O que ela faz? Ela vira as costas e tá, ó, se precisar de mim eu tô aqui. Isso é venda? Isso não é venda. A gente precisa preparar os profissionais, exemplo da venda receptiva, em seguida eu falo da venda ativa, a gente precisa preparar esses profissionais para que ele tenha conteúdo de abordagem. Mas para que eu possa cobrar isso dele, eu, como gestor, preciso disponibilizar ferramentas, eu preciso ter acesso a treinamentos
para que ele tenha esse conhecimento, isso que eu estou passando agora. Para que ele entenda que quando ele bate o olho, alguém entrou pela análise comportamental, para que ele tenha uma forma diferente de abordagem, para que ele não queira simplesmente, a pessoa entrou na loja, eu tenho que vender. Calma, quando a pessoa entra na loja, tu não tem que pensar, eu tenho que vender. Tu tem que pensar diferente. Eu tenho que fazer com que essa pessoa compre. Então, por mais que pareça, né, ilógico, mas não é a mesma coisa? Não é. Porque na tua cabeça, quando tu vai fazer a venda, se tu fica com essa obrigação, eu tenho que vender, e tu usa eu vendo, acontece muitas vezes de tu estar empurrando um material para alguém. E não é essa a intenção, tu não tem que empurrar algo para alguém. Tu precisa fazer com que a pessoa valorize o teu produto. Tu precisa fazer com que ela entenda que o teu produto é muito bom, porém antes, tu como vendedor precisa te colocar no lugar dela e pensar como eu faria para que essa pessoa comprasse esse produto. A gente tem muito aquela frase na parte das vendas, né, que é eu vendo o que eu compro. Então, se eu tenho entendimento que eu vou comprar aquilo, que aquilo realmente é bom, eu vou comprar. Então, se tu tem esse entendimento, é importante que tu, na hora de colocar no papel de vendedor, também faça com que o teu cliente entenda dessa forma. Que ele observe o seu cliente, né, que ele se coloque no lugar, tenha essa empatia, se colocar no lugar do cliente assim, bom, eu entrei nessa loja, se ele entrou, ele tem algum interesse. A partir daí, que informações eu preciso extrair dele para que quanto mais informação eu extraia dele, mais eu traga informações do meu produto que vai fazer sentido com a necessidade dele. Então eu tenho uma necessidade e ao mesmo tempo eu tenho um produto. Então como eu posso casar isso? Isso tudo é preparação, isso é pré-abordagem. Agora, se eu for para a linha, e aí depois a parte de abordagem, a sequência de abordagem, que não é o foco aqui, tá, gente? Existem vários vídeos no YouTube, eu já fiz cursos diversos sobre abordagem, cursos excelentes que falam sobre como tu deve fazer uma abordagem no cliente, tanto receptivo quanto ativo, quanto por telefone, tudo tranquilo. Mas o que eu quero dizer aqui, ainda mais nesses tempos de crise, como eu posso fazer diferente é eu ter o pré-requisito, ou seja, que materiais a empresa precisa disponibilizar, e a pré-abordagem. Na parte da venda ativa, o que é pré-abordagem? É a simples pesquisa. Então, se eu tenho lá um contato, alguém me passou, né? Hoje, por exemplo, eu estava visitando um escritório de contabilidade e ele me passou assim, bah, Mauro, tu vê, a gente conversa, manda um café ali, ele, bah, Mauro, olha só, realmente falando assim, eu tenho um cliente tal, fulano de tal, que realmente está precisando da tua ajuda. Falei, bacana, já me dá nome, me dá o telefone e o que tu observa que ele precisa. Porque à medida que eu tenho essa observação, eu já crio uma conexão para que eu possa fazer o processo de abordagem. Mas antes de simplesmente pegar essa informação e sair ligando e agendando uma visita e tomar um café com ele, eu vou redes sociais, eu vou buscar site da empresa. E talvez, o mais importante, uma técnica que eu uso, tá? Antes de entrar em contato, por mais que seja uma indicação, eu vou buscar, muitas vezes a rede social nos dá essa possibilidade, eu vou verificar quem são as outras pessoas que são conexões minhas e dessa pessoa. E eu vou entrar em contato com essa primeira pessoa, com esse intermediário, para que ela me passe mais informações, para que eu me prepare ainda mais, para que quando eu for abordar esse cliente, eu já tenha todas as ferramentas necessárias para dizer para ele, olha só, pelo que eu estou entendendo, a tua necessidade é essa, essa e essa. Eu já falei com fulano, com Beltrano, com Cicrano, e eles me informaram que realmente ó, faz sentido tudo que tu está me dizendo, que tu precisa. Ou, ó, eles me informaram que também, pela observação deles, e é importante observar os outros, né, porque os outros são clientes, possíveis clientes, então eles estão dizendo isso, tu tem essa visão e eles têm essa visão. Então, se eu tenho esse entendimento, eu consigo fazer com que na fase de abordagem eu reduza o tempo entre a abordagem e a venda. E aí eu crio essa conexão mais adequada. Então eu tenho pré-requisito, ou seja, o que eu preciso, o que a empresa precisa me disponibilizar para que eu venda. Pré-abordagem, quais são as atividades, quais são os preparos que eu tenho para que eu possa abordar esse cliente e fazer com que ele realmente compre o quanto antes. Ou seja, fazer com que ele compre, não a minha necessidade de venda, e sim convencer ele
a comprar, ter a persuasão. E aí, eu já vou aproveitar e vou seguir adiante, né? Estou vendo que está quase estourando nosso tempo, mas enfim, me permite. Tranquilo. Porque faz parte do processo, como eu falei, são 4 passos. Se o terceiro é a abordagem, e como eu comentei, a abordagem para essa live não é o foco, nós temos o pós-venda. E aí, se eu for falar em momentos de crise, talvez seja um dos mais importantes neste momento. Porque muitas vezes a gente tem esse entendimento, a gente tem uma carteira de clientes, eu já vendi para ele. Né? Não tem por que dar seguimento com esse cliente. Ele só vai comprar um produto meu, ele não tem por que comprar de novo. Ou ele vem comprando mensalmente, eu não vou conseguir comprar. Se eu ficar na minha cabeça, como vendedor, ficar dizendo ele não vai, ele não vai. Né? Isso é PNL. Então, tu já está dizendo para ti mesmo que não vai acontecer. Então, o que se faz? A gente cria uma ferramenta chamada tabela de oportunidades. O que é essa tabela? É eu enxergar, e aí eu estou falando de pós-venda, né? Eu tenho lá a minha tabela onde eu tenho meu cliente, onde eu já atendo, eu entrego um determinado tipo de produto para ele. Produto ou serviço, enfim. Isso tanto na venda ativa quanto na venda receptiva. Eu preciso acompanhar, eu preciso voltar a criar uma pesquisa com esse cliente para que eu possa identificar que outras necessidades eu posso estar ajudando ele. E aí, se eu for pensar no nosso caso como consultor, eu vou sugerir a questão do laço. Tá? Eu tenho que criar um laço maior. Quando eu abordo um cliente meu na fase de pós-venda, primeiro, lógico, eu vou identificar, tu está satisfeito com o meu trabalho? Né? E às vezes o empresário não tem esse costume de verificar satisfação. Gente, não se trata de pesquisa de satisfação. Se tu pegar um bilhetinho, às vezes eu vejo na venda receptiva, né? Tá lá em cima do balcão, pesquisa de satisfação. Você está satisfeito com o nosso trabalho? Cara, hoje em dia alguém perde tempo, né? Pegando aquele papel, sim, estou satisfeito. Ou melhor ainda, né? Alguém vai lá e vai investir tempo para responder uma pesquisa de satisfação? Não espere que o seu cliente tome essa atitude. Você tem que tomar. Então, na hora da venda, é ter esse entendimento. Você está satisfeito com o produto que eu estou te entregando? Só que, de novo, na venda receptiva, ele recém pegou o produto. Ele não testou ainda o produto, muitas vezes, ele não tem entendimento. Ele vai ter esse entendimento que o teu produto realmente é bom daqui um dia, daqui uma semana ou daqui um mês. E aí, tu vai entrar em contato com ele? Como está a tua programação comercial para que tu entre em contato com esse cliente na parte de pós-venda e realmente entenda se o que tu está entregando é positivo, se o que está entregando é satisfatório. E nesse momento que ele está dizendo assim, cara, tá muito bom, tá excelente, tá me entregando, excelente teu produto, excelente teu serviço, essa é a hora de tu falar para ele. Cara, primeiro, eu quero te agradecer por estar me dando esse feedback. O que eu quero te pedir é que tu, além, lógico, se existe alguma outra questão que eu possa te ajudar, não se trata só do teu serviço. Talvez ele esteja com um problema, olha, pode ser loucura, tá? Mas ele está com problema de hidráulica. Eu tenho alguma indicação de alguém de hidráulica que eu possa ajudar ele? Talvez ele esteja com um problema, parte financeira, por exemplo, ele está com uma dificuldade financeira. Cara, eu tenho um consultor, amigo meu, que pode te ajudar nesse sentido, que pode te ajudar o quanto antes. Redução de custo, enfim, seja a área que for. Se eu estiver ajudando ele, isso cria o senso da reciprocidade. Se eu tenho reciprocidade do meu cliente, ele vai não apenas continuar comprando comigo, agora ele também vai me indicar. E aí é o segundo passo no pós-venda: indicação. Peça, indicação. Eu já ouvi muitas vezes, né? E isso é bíblico: peça e receberás. Peça, indicação do seu cliente. Tu conhece mais alguém que tu identifica que poderia comprar esse produto, que poderia adquirir esse serviço? Tu conhece mais alguém que eu possa ajudar da mesma forma como eu te ajudei? Se ele está no índice de satisfação bom, né, ele está ali bacana, isso aí, cara, pede para ele. Então, a indicação é muito importante. Detalhe interessante da questão da indicação, tá, gente? Quando tu pega a indicação de alguém, como eu falei já lá atrás, não sai ligando. Pesquisa antes, isso é pós-venda, né? Faz toda uma pesquisa, direciona isso e dependendo da informação que tu coleta, tu pode direcionar ou para o marketing da tua empresa, né? E aí eu entendo, talvez a micro e a pequena empresa não tenha um profissional do marketing,
Mas, então delega isso para alguém da área comercial. Alguém que possa fazer um filtro, nível de gestão, tá, gente? Não o execução, nível de gestão, que possa pensar, poxa, essa informação que ele me passou é interessante. Como eu posso fazer para divulgar isso para que outros clientes se interessem pelo meu produto ou pelo meu serviço? E a partir daí, a gente entra. Então, a gente tem ali o primeiro passo. Eu tenho o entendimento da satisfação, né? A pesquisa de satisfação, mas o presencial, ligação, o, sugiro até, entre em contato com o cliente, agenda uma visita. Se tu é vendedor balcão e tu não tem como visitar, né? Liga, manda uma mensagem pelo WhatsApp, passa essa informação para o teu marketing. O marketing talvez vai fazer essa parte de pós-venda, vai entrar em Instagram, Facebook e vai começar a jogar informações para que esse cliente continue recebendo informação do teu produto. Se tu é venda ativa, poxa, marca um café, gente. Pega um dia da semana teu e vai conversar com essas pessoas. Se a tua empresa não tem uma equipe de pós-venda que possa fazer isso, que é o próprio vendedor, pós-venda também é venda. Então, visite o seu cliente, identifique quais são as necessidades dele. Se eu tenho a minha pesquisa, esse entendimento, e a partir daí eu consigo buscar a indicação dele, né, vem o terceiro passo do pós-venda, que é o testemunho. Então, no mundo hoje das redes sociais, o quanto é importante, né, Vanca, a gente ter o testemunho. Grave um vídeo com ele, né? Se tu vê que a satisfação dele tá boa e aí é aquele vídeo simples, não é super produção. É pegar o celular, e hoje em dia todo mundo tem celular com câmera, né, que pode gravar, pega ali, vira ali, cara, e aí, me diz, o que que tu achou, né, do meu produto? O que que tu achou do meu serviço? Cara, adorei. Pega esse material e joga pro teu marketing. Se tu não tem um profissional de marketing e tu é o vendedor, cria espaço de tempo na tua agenda, né? Mesmo que talvez seja final de semana, porque tu vive muitas vezes de comissão, né? Cria um espaço na agenda para pegar esse material e começar a divulgar. Tenha regularidade nessa divulgação. Pode ser vídeo, pode ser mensagem de áudio por WhatsApp, pode ser foto. Tira uma foto com o teu cliente, pede autorização, obviamente, para ele. Tira a foto, marca ele, né? Talvez na própria publicação, e aí a gente começa a entrar na parte de marketing, na publicação, agradece a ele, diz o trabalho bom que ele está fazendo, porque daí não é só ele que vai observar, todas as pessoas da rede dele vai observar. Então, dito isso, estou observando que aparece 25 segundos restantes para encerrar. Me parece que chegou o nosso limite. Pessoal, quero agradecer a todos aí pela live de hoje e a gente vai continuar divulgando conteúdos. Nos siga nas nossas redes sociais, @MauroBertuzolo e @Vanca Consultoria. Perfeito. Gratidão, gente. Uma boa noite.